Existe uma teoria sobre os nefilins do livro de Gênesis, no capítulo 6, sobre os anjos que coabitaram com mulheres, geraram gigantes. E essa teoria ela se baseia tanto nesse versículo de Gênesis, quando você compara lá, onde afirma que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e você vai em outras passagens da Bíblia, você vai ver que filhos de Deus é uma referência direta que a Bíblia faz aos seres angelicais. Por exemplo, no livro de João, no capítulo 1, fala que os filhos de Deus se reuniram ali e o Satanás estava entre eles. Ou seja, é uma classe de anjos, assim como Lúcifer também é um anjo, e se colocava entre eles. Só que nessa parte aí, a teoria mostra que a rebelião desses anjos, desses seres que coabitaram com as mulheres, no livro de Gênesis, no capítulo 6, onde fala, eles participaram de uma rebelião distinta daquela que Lúcifer esteve envolvido. A rebelião de Lúcifer no céu envolveu o orgulho, envolveu o desafio dele para com a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e por isso Lúcifer foi expulso para a terra e vive na terra aqui de forma invisível, perturbando a humanidade, né? Como o livro de João fala, matando, roubando e destruindo. Já esses outros anjos, eles teriam se rebelado contra Deus, não numa rebelião de Lúcifer, mas numa rebelião que eles tiveram por iniciativa própria no tempo pré-diluviano, um pouco antes do dilúvio. E essa teoria ela se fundamenta no estudo desse capítulo 6 de Gênesis, comparando com o capítulo 1 de Jó, sobre os filhos de Deus, e também comparando com duas passagens bíblicas do Novo Testamento. A primeira na carta de Judas e outra citação na carta de Pedro, onde são citados esses anjos. Por exemplo, aqui nós vamos abrir em Judas, e interessante porque aqui no livro de Judas ele faz uma referência direta ao livro de Enoque. E ele começa a descrever uma raça de gente que se rebela contra Deus, que é como rochas submersas, que vivem andando no caminho de Caim, que vivem movidos por ganâncias, que vivem entrando no erro de Balaão e na revolta de Corá. Ou seja, e antes disso ele fala então dos anjos no capítulo. O livro de Judas tem apenas um capítulo, né? Um pouco antes dele citar esse monte de pecado, ele mostra que esses pecados dessas pessoas estão associados com o pecado desses anjos. Aqui no verso 6, ele diz assim: aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, esse versículo aqui ele se ajusta perfeitamente a essa teoria dos anjos caídos, porque a base dessa teoria mostra exatamente isso, que esses anjos deixaram o seu domicílio, deixaram o estado deles lá no céu, assumiram a forma humana, coabitaram com as mulheres, geraram filhos, e esses filhos foram os varões de renome da antiguidade, ou os gigantes da antiguidade. E aqui diz, nesse versículo, fala que Deus guardou ou prendeu esses anjos sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Dá a entender que no grande dia do juízo algo vai acontecer, que esses anjos, de certa forma, talvez sejam trazidos novamente à tona. E é exatamente esse o assunto desse vídeo, onde a gente vai ver a função, a ligação do CERN com isso, e que função deveria ter isso, e que ligação tem essas coisas, e que poderia ocorrer algo semelhante a isso daqui que a Bíblia resiste. Essa região aqui, que ele chama de abismo, né, tem guardado sobre trevas em algemas eternas, ou seja, trevas, algemas eternas. Ele não cita diretamente aqui o abismo, mas já a passagem de Pedro, vamos abrir aqui em 2 Pedro, e aqui em 2 Pedro ele faz uma citação desse período da época de Noé, e ele começa citando Noé como pregador da justiça. E um pouco antes, no capítulo 2, no verso 4, ele diz assim que Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ou seja, é uma passagem bem parecida com a de Judas. Quando você vai ver o livro de Judas, logo um pouquinho mais adiante, ele vai mostrar que essa expressão
é como se ele tivesse tirado do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo que não está na Bíblia, mas ele cita exatamente como ocorreu essa rebelião desses anjos. Aqui em Pedro, ele fala que Deus não poupou os anjos que pecaram e precipitou-os no inferno. Inferno aqui é a palavra Tártaros, é a única vez em toda a Bíblia em que essa palavra aparece, é uma palavra grega. Todas as vezes que a palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, ela é a tradução da palavra Sheol, do hebraico. No Novo Testamento, ela é a tradução da palavra Hades, que é a mesma expressão Hades do hebraico, a mesma expressão Sheol do hebraico, que é uma expressão que significa sepultura. E quando não, ela usa a palavra Geena, o Geena, como alguns teólogos citam, né? Então o inferno sempre é traduzido como Hades, que significa sepultura, ou Sheol, ou então como Geena, que é uma representação dos vales dos filhos de Rinom. O vale dos filhos de Rinom, que era onde eram queimados o lixo, né, de Jerusalém, onde começou com a prática de sacrifícios humanos, né, e ali se tornou um grande lixão. Tem um outro vídeo aí no canal que fala sobre isso daí, né, sobre a palavra inferno na Bíblia, que a gente pode se aprofundar mais nesses termos em que é apresentado o termo inferno, né. Mas só que aqui, nessa única passagem aqui de Pedro, inferno aqui que ele diz que Deus não poupou os anjos quando pecaram e precipitou-os no inferno. Aqui é Tártaro, ou seja, é uma expressão que nem é Geena, nem é Hades, nem é Sheol, é Tártaros. Essa é uma expressão que define um lugar físico na terra. Ou seja, como que Deus pegasse esses anjos, que não é Lúcifer, não são os anjos dessa rebelião de Lúcifer, são exatamente essa categoria de anjos que deixaram o estado original, como Judas cita, e que coabitaram com as mulheres e pecaram, e por causa desse pecado, Deus então os aprisionou no Tártaros, ou no abismo, em algemas eternas, em trevas. Aí diz também que esse abismo, que esse Tártaro, ele está reservado para esses anjos até o dia do juízo, o que dá a entender que possivelmente dali eles sejam libertos. E é interessante que mais adiante tem uma passagem bem interessante aqui, nessa mesma citação do capítulo 2 de Pedro, onde ele fala dos espíritos, onde tanto aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, ele cita Noé, onde ele diz que não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando ele fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Por exemplo, aqui, 3, verso 20, ele diz assim, diz que Cristo, a partir do verso 18, diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Aí no verso 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. A saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Aqui ele cita então que Cristo, ao morrer em espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são esses? É exatamente aqui que existem muitas dúvidas. Assim como existem dúvidas acerca daqueles filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens, algumas pessoas dizem que eram os descendentes de Sete, a linhagem de Sete. Aqui também nesse versículo algumas pessoas nem entendem que espírito era esse. Alguns dizem que eram os mortos, que Cristo foi pregar aos mortos. Outros dizem que foi Noé que pregou para as pessoas viverem no tempo dele, ali era o Espírito de Cristo. Mas o que tudo indica, pelo contexto da Bíblia aqui, pela citação que ele faz, tanto desse livro, como do de 2 Pedro, como de Judas, esses espíritos em prisão não são outras pessoas a não ser aqueles anjos que participaram daquela rebelião no céu. Ou seja, na Bíblia mesmo não resiste como foi essa rebelião, mas no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, é registrado que esses anjos eram em número de 200. Eles desceram sobre o Monte Hermon. E o líder deles se chamava Samiasa. E esses anjos, eles assumiram a forma humana para que pudessem coabitar com as mulheres, porque os anjos, a natureza deles não tem sexualidade, ou seja, eles não, como Jesus mesmo falou, né, eles não se casam nem se dão em casamento. Mas eles assumiram a forma humana, coabitaram com as mulheres e dessa união surgiram então seres descomunais, gigantes e com a natureza diferente da natureza humana. Alguns estudos, alguns livros, algum material que Caio Fábio também colocou no canal dele, dizem que é possível que esses anjos, que esses seres, esses gigantes que nasciam, eles não tinham sangue. E eles estavam sempre em busca de sangue. Eles começaram a devorar a terra, os animais, e aquilo gerou um caos, uma confusão muito grande.
E foi exatamente por isso que se ocasionou o dilúvio, porque tanto foi a rebelião humana, como também a rebelião desses anjos que causou uma revolta na terra. Causou um grande clamor na terra por justiça da parte de Deus. No livro de Enoque, ele cita que esses anjos, não só eles corromperam, né? Você vai observar que a passagem de Gênesis fala que a humanidade foi corrompida diante de Deus, e corrompeu exatamente num sentido genético, ou seja, a genética humana foi corrompida por causa da ação desses anjos. E tanto eles corromperam por causa de gerar gigantes, como eles trouxeram conhecimentos que aos homens não era permitido ter esse conhecimento. Eles trouxeram esse conhecimento do céu, conhecimento de astros, conhecimento de armas, conhecimento de metais, conhecimento de feitiçaria, de fórmulas, de coisas, de tecnologias. E entre esses conhecimentos eles trouxeram também o conhecimento das mutações genéticas. E aí é que vem o ponto, né? Porque eles ensinaram a humanidade a fazer mutações genéticas e de animais com animais, assim como eles fizeram a mutação do anjo, assumindo a forma humana com o ser humano e criou os gigantes. Eles ensinaram a fazer a mesma coisa com os animais. Então surgiam animais, a expressão é amalgamados, né? Animais híbridos, animais com uma parte de um, outra parte de outro. E isso é uma coisa até um pouco difícil de aceitar pela maioria das pessoas, porque é uma coisa que vai contra as leis da biologia atual, né? No entanto, quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que essa mutação ela estava presente até na época do registro da Bíblia. Por exemplo, Davi ele enfrentou Golias, e Golias era uma pessoa totalmente desproporcional, fora do normal, acima da altura comum dos homens da época. Ele tinha quase ou mais de 3 metros de altura. No livro de Deuteronômio, no capítulo 3, mostra que Moisés enfrentou também um gigante chamado Og, que ele tinha cerca de 9 côvados de altura, que dava mais de 4 metros de altura. E tudo isso daí comprovava essas anomalias, né, que vieram exatamente dessa época. Também no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no finalzinho do livro, registra também ali com um gigante que ele tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Ou seja, aquilo era uma coisa que tinha sido feita por uma mutação genética. E essa mutação ocorreu exatamente por interferência desses anjos. 200 anjos que desceram sobre o Monte Hermon, liderados por Samiasa. O livro de Enoque registra esses anjos, muitos deles por nome. E eles fizeram essa mutação, trouxeram essa confusão toda a terra. E foi exatamente por isso que Deus teve que trazer o dilúvio. Ou seja, aquele foi o principal motivo pelo qual Deus trouxe o dilúvio. E isso, inclusive, é confirmado pelos escritos de Ellen White. Na verdade, essa parte em que Ellen White cita esse episódio, ele foi retirado de alguns livros dela, porque causou muito alvoroço, assim como eu estou falando aqui, esse vídeo, muitas pessoas estão achando muito estranha essa doutrina. Então, quando a irmã White também citou isso, aquilo pareceu muito estranho, tanto para a religião como para o mundo científico. E essa foi uma parte que foi retirada do livro Patriarcas e Profetas, no capítulo do livro, onde ela cita o dilúvio. Ela colocou essa citação, ela foi retirada, mas ela está disponível na internet. Eu vou até ler aqui a citação, eu vou colocar aqui também do lado o texto, e vou colocar também na descrição do vídeo o link do Centro White, onde esse episódio é comentado pelos estudiosos, né, pelos teólogos da igreja. A citação que a irmã White ela fala exatamente o seguinte: no livro Patriarcas e Profetas foi omitido, então no livro original do inglês, de Spiritual Gifts e Spirit of Prophecy, no volume 1, onde ela fala da criminalidade antes do dilúvio, e também no capítulo 7, onde ela fala sobre o dilúvio. A primeira parte diz o seguinte: houve um pecado maior que qualquer outro que requereu a destruição da raça humana pelo dilúvio. E esse foi o vil crime da amalgamação de homens e animais, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus se propôs a destruir por um dilúvio essa poderosa raça longeva que corrompera seus caminhos diante dele. Aqui você observa essa citação em que ela corrobora exatamente o pensamento que é registrado por Pedro e por Judas, né? E ela acrescenta esse detalhe, né, que confirma esse pensamento do livro de Enoque, que aqueles anjos ensinaram isso, eles fizeram a amalgamação do homem com o besta, ou seja, da mesma maneira que os anjos contaminaram o ser humano, geraram o gigante, então o ser humano cruzou com o animal e gerou outro tipo de besta, uma raça que ela diz aqui que era uma raça longeva, que vivia muito, mas que era perversa diante de Deus. E foi o que ocasionou o dilúvio. Mais adiante,
ela continua dizendo assim: todas as espécies de animais que Deus criou foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que era resultado da amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amalgamação de homens e animais, conforme pode ser visto nas quase infindas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. Aqui nós vemos mais uma vez esse contexto. A gente vê aqui que a amalgamação, em certo sentido, a gente pode ver no povo brasileiro, né? No sentido de que era o português com o índio, o mulato, o caboclo, e foi gerando aquelas raças diferentes. Só que no dilúvio aquilo ali era uma coisa muito mais intrincada, em que envolvia animais, e não se sabe nem que animais eram esses. Pelo menos não pesquisei nada acerca disso, mas acredito que é algo bem parecido com aqueles animais da mitologia grega, né? Porque aquilo ali eles não inventaram, eles simplesmente pegaram de tradições, as tradições, tudo tem as suas raízes nesse período, né, pré-diluviano. E qual é a questão por trás disso tudo, né? Esses anjos, por esse motivo, por esse pecado, eles foram aprisionados por Deus no Tártaros, que o livro de Pedro aqui identifica a palavra traduzida aqui como inferno, mas no original você pode pesquisar que lá é Tártaros. Tem um dicionário Strong na internet que você pode usar tanto no aplicativo mais o outro, como em outros aplicativos para computador, e você vai ver o significado dessa palavra, que é Tártaros. É um lugar onde esses anjos estão presos. Já havia algumas teorias que um desses lugares do Tártaro seria debaixo das pirâmides do Egito. Já outras pessoas disseram que esse Tártaro poderia ser na Antártida, debaixo do gelo. E já outras pessoas disseram, eu vi algumas teorias pelo YouTube, né? A internet a gente vê uma variedade de muitas informações. Eu vi uma pessoa falando que o Tártaro seria exatamente o lugar que estaria sendo preparado para ser aberto pelo o CERN, pelo LHC, ou seja, se você for fazer uma pesquisa aí na internet sobre o CERN, o LHC, você vai ver que é um acelerador de partículas que foi criado pelos cientistas modernos, acredito que poucos anos atrás, 2013, 2015 por aí, ele foi colocado em funcionamento. Ele é uma grande obra que circunda grande parte da Suíça e um pedaço da França, e fica 90 metros abaixo do chão. E ele procura repetir o processo do Big Bang, que os cientistas acreditam nessa questão do universo. O Big Bang, o bóson de Higgs, né, que é aquela partícula que um cientista teorizou que existia e disse que eles já conseguiram replicar essa partícula lá dentro desse acelerador de partículas. E ele fica em centenas de quilômetros debaixo da Terra, circulando nessas cidades. É interessante que logo na frente desse projeto aparece a figura da deusa Shiva, se eu não me engano, que é a deusa hindu, a deusa da destruição. Ou seja, é um projeto científico, mas ao mesmo tempo associado com o paganismo, com essas religiões pagãs, e que possivelmente tenha a ver com o Tártaros, tem a ver com a situação em que se encontram esses anjos hoje. E que esse seria um projeto demoníaco em parceria com os seres humanos para libertar esses anjos. Que a palavra de Deus diz que exatamente para o tempo do juízo esses anjos estão guardados e que possivelmente serão libertos. O livro de Apocalipse também, no capítulo 7, fala de anjos em pé nos quatro cantos da terra segurando os ventos, para que não haja guerra sobre a terra. E dá a entender que em determinado momento esses anjos vão soltar. Pode ser exatamente uma situação como essa, né? Em que Deus permita, pela presciência dele, que o ser humano realize o desfecho final da obra que se espera para o tempo do fim, né? Como Jesus afirmou no livro de Mateus, que o tempo de angústia será como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E não é de se estranhar que isso seja possível. Essa é uma teoria um pouco estranha, difícil de acreditar. Eu estou falando sobre isso aqui porque é uma coisa que eu estava pesquisando e que me chamou a atenção, mas eu também não quero aqui bater o martelo e dizer que seja exatamente isso, mas eu quero transmitir nesse vídeo exatamente o pensamento de que essas coisas, apesar de serem teorias estranhas, podem ser coisas que possam acontecer de fato, se de repente for comprovada a veracidade do que é citado aqui, como a irmã White cita, como ela mencionou, e que isso daí inclusive você não vai encontrar no livro Patriarcas e Profetas dela. Tem até aqui o livro Patriarcas e Profetas. Nesse livro não tem essa citação. Você só encontra ela. Você só encontra a citação na internet.
e que esse acelerador de partículas chamado LHC, ou o CERN, ele vem a servir exatamente com esse propósito de libertar esses demônios que estão presos no Tártaros. Isso é uma coisa realmente aterrorizante que poderia acontecer na Terra e que eu tenho certa dúvida, né? Eu estudo, eu pesquiso sobre isso e é como eu digo, né? Eu gostaria que isso não existisse, que não fosse. Muitas coisas que eu descubro na Bíblia, eu fico meio impressionado porque são coisas que a gente descobre simplesmente estudando e pesquisando. E muitas vezes a gente pensa que isso é coisas anormais, são coisas radicais demais, coisas fanáticas, coisas que a gente deve rejeitar. Mas ao mesmo tempo são coisas que surgem do estudo, da pesquisa profunda que a gente faz. E o que a gente deve fazer é analisar. Eu acredito que a gente deve analisar, estudar a perspectiva de todos os lados. Procurar entender, procurar compreender essas coisas de acordo com o que Deus vai nos revelando, o que a sua palavra vai nos mostrando. Se isso é a verdade, nós ainda não temos certeza, mas quem viver verá o que o futuro trará, o que esse CERN vai abrir no centro da Terra. Será que realmente vai libertar esses anjos caídos, que foi exatamente aqueles que Deus prendeu por ocasião do dilúvio, quando eles corromperam a humanidade com as suas mutações genéticas? O que sabemos é que o juízo se aproxima e coisas impressionantes hão de acontecer. E para isso nós devemos nos preparar. Esse é o objetivo desse vídeo, é abrir nosso entendimento para essas coisas. Muitas dessas coisas, como eu falei, né, eu mesmo gostaria que nem fosse verdade, né? Mas são coisas que a gente estuda, são coisas que a gente pesquisa, coisas que a gente descobre e que são, de repente, podem ser revelações, avisos de Deus para nós, porque coisas que nós muitas vezes nem poderíamos imaginar, de repente, podem vir a acontecer na Terra, e uma dessas coisas podem ser essa. Fica aqui a mensagem desse vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links para mais informações. Através desse vídeo e através do nosso canal, eu vou sempre estar compartilhando alguma coisa relacionada, como outros conteúdos bíblicos que eu sempre coloco aqui. E se você puder curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, aqui vai ajudar o nosso canal a gente crescer mais e fazer com que a mensagem de Deus chegue a mais pessoas. Mais uma reflexão. Se você souber de mais coisas relacionadas a isso, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo uma análise e procurando desenvolver uma linha de raciocínio relacionada a isso. Esse estudo aqui do livro de Pedro, que cita os anjos caídos, esses anjos liderados por Samiasa, como sendo aqueles a quem Jesus pregou, ele depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus morreu, né? Diz que em espírito ele foi lá e pregou aos anjos. Poderia ter sido exatamente isso. Jesus foi lá até o abismo, até o Tártaro, como Pedro cita, e falou para esses anjos, esses 200 anjos, que ele tinha obtido a vitória e que a situação deles estava perdida. Não foi uma pregação para eles se arrepender, mas foi uma pregação dizendo que eles estavam condenados, que no dia do juízo eles seriam destruídos. E eles estavam presos ali para testificar do juízo da justiça de Deus. E a morte de Cristo foi exatamente mais um passo em direção a esse juízo, a esse julgamento que se recairia sobre eles. Nesse sentido, é que Cristo foi lá e pregou a eles. E no tempo do fim, eles serão soltos, de alguma forma. Pode ser pelo LHC, ou pelo CERN, ou por outro meio que não sabemos como. Mas como a palavra de Deus diz, no tempo do fim, no dia do juízo, esses anjos estarão soltos e Deus sabe o que é que eles irão provocar na terra. Porque eles têm um objetivo diferente daqueles que o inimigo tem com a humanidade. O inimigo está solto na terra, está livre, de maneira invisível, causando estragos na humanidade por todos os lados. Já esses anjos estão detidos, estão presos porque eles causaram um estrago totalmente diferente daquele que o inimigo causou. E eles, ao ser soltos, novamente eles vão tomar controle de muitas áreas da humanidade. E isso será permitido exatamente devido ao tempo do juízo, que será o tempo final, o tempo de angústia. E aí nós veremos claramente, distintamente, todo aquele cenário se repetir, todo aquele conflito. E como será o conflito final, ele será bem mais intenso e bem mais avassalador do que foi em qualquer outra época anterior da história. Quem viver verá.